Finalmente chegamos na sexta parte da aula 11, né? Aula 11, que nós já estudamos petição inicial, contestação, revelia, réplica, audiências e agora, para fechar, sentenças, que é a última aula do nosso período, né? É a última aula de processual civil para a N2 antes da aula de revisão, que é a aula 12, que vamos esgotar esse assunto de sentenças agora, já complementando o que nós vimos em sala de aula, porque nós tínhamos feito desenho, eu tinha ditado em sala de aula, vocês têm material de aula, material de PowerPoint, material de PDF e agora a aula por vídeo, tá? Não vou me alongar muito, vou passar aqui os slides, vou lembrando a vocês no que já conversamos em sala de aula e dizer que sentença é um ato do juiz que põe fim ao processo, que põe fim à fase cognitiva ou à execução. Nós podemos ter sentença da fase cognitiva, que é aquele processo inicial de conhecimento, ou de um processo de execução. A sentença pode ser terminativa, quando essa sentença não resolve o mérito, ou seja, se o objeto principal não for atingido, ele poderá ser objeto de uma ação futura, então essa sentença é considerada como terminativa. E pode ter uma sentença definitiva, quando a sentença resolve o mérito, quando o objeto principal da ação é resolvido, e esse objeto não pode ser objeto de uma ação futura. Tá? Existe ainda a possibilidade de julgar parcialmente procedente o mérito, e o julgamento da parcial procedência vai depender do pedido e do caso concreto. Tá? A sentença terminativa, que é aquela que não resolve o mérito, é a sentença prevista no artigo 485 do CPC. A gente já conversou sobre isso em sala de aula e colocamos como um ponto importante para vocês estudarem para a prova. Por exemplo, o indeferimento de uma petição inicial, que é o inciso 1 do artigo 485, é uma sentença terminativa, porque a petição inicial ela foi indeferida, não sinalizou o mérito. Agora, vamos para uma sentença definitiva. A sentença definitiva é a resolução do mérito. O juiz entra na causa, entende o mérito, acolhe ou rejeita o pedido. Aí sim, analisa-se o mérito. Esse mérito não pode ser objeto de uma ação futura, porque ele já foi apreciado, e isso está previsto no artigo 487 do CPC. Nós estudamos isso em sala de aula e eu falei para vocês, é um assunto importante que pode cair na sua prova. Eu falei também que a sentença ela pode ser sentença de procedência, parcial procedência, improcedência, que são sentenças definitivas, ou de extinção, que é uma sentença terminativa. Eu expliquei em sala de aula que temos 4 tipos de sentença, tá bom? Elementos da sentença. Quais são os elementos de uma sentença? Da mesma forma que nós temos critérios para elaborar uma petição inicial, critérios para elaborar uma contestação, o juiz tem critérios para elaborar uma sentença. A sentença tem que ter relatório, fundamento e parte dispositiva. São 3 etapas de sentença. Como é feito o relatório? O juiz identifica o que o autor pretende, identifica o que o réu pretende e faz esse relatório, que é o resumo do caso. Como é o fundamento? Ele vai dar a opinião dele sobre o que foi a manifestação do autor, o que foi a manifestação do réu, e vai fundamentar a ideia, o juiz vai fundamentar a sua ideia para poder, no final, julgar o processo. A parte dispositiva é justamente o julgamento do processo, é a parte final do processo, onde ele vai botar: isto posto, julgo procedente o pedido, ou improcedente o pedido, ou procedente em parte o pedido, ou extinta a ação. E vai indicar o dispositivo legal daquela sentença, se é artigo 485, se é artigo 487. Então, a parte dispositiva nada mais é que a conclusão, o julgamento e a indicação do artigo que fundamentou aquela sentença, aquele resultado. Tá? Aqui
tudo que eu expliquei eu já falei, que é o relatório, o fundamento e a parte dispositiva. Alguns juízes colocam na sentença conclusão, que se refere à parte dispositiva. A nomenclatura de conclusão não tem nada a ver com a parte dispositiva, não está prevista no CPC, mas, de uma maneira geral, dentro do que a gente entende de questão prática, vale e é a parte dispositiva. Assim como algumas decisões têm força de despacho e alguns despachos têm força de decisão, e isso a gente vai entender só quando começar a estudar melhor a parte de efeitos da decisão dos despachos e das sentenças, tá bom? Mas, de antemão, vocês têm que ter em mente que a sentença ela tem que ter 3 elementos, que é a parte de relatório, fundamentação e parte dispositiva, tá certo? As sentenças, elas têm que respeitar o que foi pedido. Se desrespeitar o que foi pedido, ela vai conter vício. E quais são esses vícios que podem acontecer na sentença? A sentença, ela não pode ser citra petita, ultra petita e extra petita. O que quer dizer isso? Eu vou descer aqui para vocês explicar melhor. A sentença ultra petita é aquela na qual o juiz concede mais do que foi pretendido pelo autor. Por exemplo, o autor requer a condenação de 2 cadeiras e 1 mesa. O juiz julga o processo condenando o réu a entregar 3 cadeiras e 1 mesa. Então, deu 1 cadeira a mais. Isso é uma sentença ultra petita. Não pensem os senhores que isso não acontece. Acontece. Lógico. Também vai depender do caso concreto. O que é uma sentença citra petita? A sentença citra petita é aquela na qual o juiz concede menos do que foi pedido pelo autor. E eu coloco entre parênteses, cuidado, aqui o problema é na fundamentação, pois é possível que o pedido seja julgado parcialmente procedente. Isso quer dizer que a parte autora pode ganhar menos do que ela pretende. Mas eu vou dar um exemplo de citra petita, tá? Nós temos num pedido de dano moral, dano material e obrigação de fazer. O juiz condena a parte ré na obrigação de fazer e condena no dano moral, mas não condena no dano material, ou não julga o dano material. Então, a parte autora conseguiu uma decisão menor do que aquela que ela pretendeu. Não podemos confundir com valores. Se o autor pede 10 mil reais e ganha 5 mil de dano moral, não quer dizer que seja uma sentença citra petita. Quer dizer que ele teve uma condenação parcial, tá? Então, não podemos confundir. E sentenças extra petita. O que é extra petita? É aquela na qual o juiz concede pedido diverso daquele postulado pelo autor. Pode-se dizer a respeito do pedido mediato, objeto da relação do direito material, bem da vida, ou o pedido imediato, a tutela jurisdicional. Ou seja, se eu peço dano moral e obrigação de fazer, o juiz condena dano moral, obrigação de fazer e dano material. Então, deu uma condenação extra. É o que não está no mundo jurídico, que o autor não pediu. Uma coisa a mais que o autor não pediu, fora da ação, e o juiz dá. Então, isso é uma sentença extra petita. Finalizamos a matéria de sentença, tá? Quando vocês chegarem na parte de processo civil de recursos, saibam que de toda sentença cabe recurso, ou recurso de apelação, no prazo de 15 dias, com o objetivo de modificar o mérito da decisão, e embargos de declaração. Nós podemos entrar com embargos de declaração e apelação. Os embargos de declaração são opostos no prazo de 5 dias. Não tem a finalidade de modificar mérito, de resolver mérito.
O objetivo dos embargos de declaração é sanar vícios, obscuridade, contradição, erro material, tá? E obscuridade, contradição, erro material. No prazo de 5 dias, na forma do artigo 1022 do CPC. As sentenças ultrapetitas, citrapetitas e extrapetitas podem ser atacadas por embargos de declaração, tá certo? Porque podem ser interpretadas como erro material. Então, se ataca a sentença extrapetita por embargos de declaração. Caso essa sentença de embargos não atinja o objetivo do embargante, aí sim vai ser atacada novamente por recurso de apelação, que é mérito, tá certo? Então, essa é a parte de sentenças. Eu espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, por favor, me envie pelo WhatsApp. Vocês têm meu WhatsApp pessoal do suporte. E vocês que desejarem o material, me mandem pelo WhatsApp do suporte que está descrito aqui na descrição do vídeo. Valeu? Então, finalizando, vamos partir para a aula de revisão. A tão sonhada aula de revisão antes da N2.